Então, boa tarde a todos. Estamos agora na segunda etapa, depois do almoço, né? Eu sei que os neurônios funcionam um pouquinho mais devagar depois do almoço, mas vamos lá, né? Então, tem esse teorema de Seva, tá certo? Então, eu vou dar aqui... Alguém conseguiu resolver durante o almoço ou almoçamos durante o almoço? Então, vou dar uns 7 minutos para vocês pensarem no teorema de Seva, tá bom? Vale resolver com o que vocês quiserem. Pode ser por semelhança de triângulo, pode ser pelo teorema do colado, tá ok? Oi? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar o dedo, quiser conversar comigo durante esses 7 minutos, tá ok? Mais uma aguinha. Oi? Eu vou deixar o microfone ali. Ah, sim, se alguém quiser, né? Tá. Quando a pessoa for responder no quadro, pede para pegar o microfone. Tá ótimo. Sabe que tem estados que estão assistindo a gente, né? Me informaram. Pois é. Se for o caso, seria interessante repetir para eles lá no outro estado qual é o caso aí. Ah, o enunciado do problema, né? Então, vamos lá. Então, pronto? Sim. Pronto? Então vamos repetir o enunciado do exercício, tá certo? Quais são as hipóteses, né? Você tem A, B, C e P pontos livres. Então A, B, C e esse pontinho P são pontos livres, né? Quem está acostumado a trabalhar com geometria dinâmica são pontinhos que você pode clicar e arrastar para qualquer lugar, tá certo? Agora você constrói o ponto D. Quem que o ponto D é? É a interseção da reta P com o lado quem? BC. Quem que o ponto E é? É a interseção de BP com o lado quem? AC. Quem que o ponto F é? É a interseção da reta CP com AB. Então você tem essa configuração geométrica, né?
O teorema de Serva afirma que se você dividir AF por FB, multiplicar por BB vezes DC, né, dividido por DC, e multiplicar por CE dividido por EA, né, então são essas divisões dessas proporções aqui em cada lado, essa multiplicação aqui dá 1. Então, tem que mostrar que isso dá 1. Fez? Primeiro eu coloquei aqui fica menos 1, porque tem 3 sinais de menos, fica menos 1 lá, né? Sim. Depois usei o teorema, tive que fazer só uma mudança aqui para dar mais um. Quer ir lá ganhar mais um CD para distribuir para um colega? Então, não. Não, eu vou dar pro Sérgio o meu CD. Então, por favor, pode ir lá. Assim, oi. Ó, como vai? Tem que falar no microfone para as massas ouvirem. Tá bom. Tem que ligar, né? Ah, tá. É claro que se vocês tiverem alguma dúvida, também pode perguntar ao colega esclarecimentos, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi inverter aqui, para poder usar o teorema do colado. Mas como eu inverti 3 aqui, vai aparecer 3 sinais de menos, não é? Então, no fundo, isso aqui vai virar o quê aqui? Menos 1, né? Aí eu vou poder usar o teorema do colado aqui nos 3. Bom, para finalizar, eu só preciso fazer uma inversão aqui, ó, né? Porque o resto tudo simplifica, né? Vai cancelar esse com esse aqui. Aqui eu tenho CPB, aqui também eu tenho CPB, né? Só está rotacionado uma vez aqui, então vai cancelar aqui também, né? Vai cancelar aqui e aqui, sobra um sinal de menos que transforma isso de novo em mais 1. É isso. Tá certo, professor? Não sei. Na verdade ficou menos 1 igual a menos 1, né? Aí tá certo, ali cortou, né? Tá. Tá, ok? Merece o CD? Olha só. Vocês estão entendendo como que é o mecanismo de eliminação, essa propriedade de permutação, tá ok? Deixa eu falar um pouquinho do teorema de Serva, né? Se o teorema tem um nome é porque ele deve ser importante, né? E né? O teorema de Serva, do jeito que está enunciado aqui, como que ele foi construído, né? Você tinha o triângulo ABC, aí você tinha esse ponto P. Aí você traçou essas 3 retas, né? Essas 3 retas aí a gente chama de sevianas. Sevianas em homenagem a Serva, né?
É claro que essas três retas aqui, elas são colineares, porque elas foram construídas passando pelo ponto P, tá certo? Então, o teorema de Serva está dizendo que se você traça essas três retas passando pelo mesmo ponto P, então essa relação métrica vale, tá certo? Seviana é qualquer reta que sai de um vértice e vai num ponto do lado oposto. Aqui você tem três sevianas cruzando no mesmo ponto P, né? Alguém tem algum exemplo de seviana que tem um outro nome? Medianas, tá certo? Medianas são sevianas. O que uma mediana é? Isso. Se esse ponto F for tomado como ponto médio de AB, se o ponto D for tomado como ponto médio de BC e o ponto E for tomado como ponto médio de AC, você tem três medianas e a gente sabe, quer dizer, isso é um resultado de geometria, que as três medianas se interceptam aonde? Num ponto que é o baricentro, né? Então, o caso da interseção das medianas é um caso do teorema de Serva, tá certo? Outras sevianas. Mediatriz. O que a mediatriz é? Como que você constrói uma mediatriz? Pois é. É que seviana tem que sair de um vértice e ir, entendeu? A mediatriz não é não precisa passar pelo vértice, né? Mas bissetrizes sim, alturas também, tá certo? Na verdade, o teorema de Serva ele é mais geral. É um C e somente C. Se as três sevianas são colineares, então vale essa relação. Mas vale a recíproca também. Pega um ponto D em BC, pega um ponto E qualquer em AC, pega um ponto F em AB. Será que se eu criar essas sevianas, elas vão passar pelo mesmo ponto? Nem sempre, né? Por exemplo, se eu pego esse ponto E e arrasto um pouquinho para cá, as três sevianas deixaram de ser o quê? Concorrentes no mesmo ponto. Então, o teorema de Serva diz quando que três sevianas são concorrentes em um mesmo ponto. C e somente C, essa relação aqui, ela se verifica. Tá ok? Próximo. Teorema de Menelau. Vamos ver o enunciado do teorema de Menelau. Então, A, B e C são três pontos livres, tá certo? Aí você pegou F no lado AB, tá vendo? Eu peguei F no lado AB, peguei D no lado BC e peguei E no lado AC. Ou seja, eu peguei um ponto em cada um dos três lados, tá certo? Pense comigo, se você pega três pontos, um em cada lado, não é sempre que esses três pontos são o quê? Colineares, concorda? Se você escolhe três pontos ao acaso, um em cada lado do triângulo, é muita sorte que eles sejam colineares. O teorema de Menelau dá uma condição para que eles sejam colineares. Para que três pontos, um em cada lado, sejam colineares, é necessário e suficiente que esse produto dê menos 1. Tá certo? Então, 7 minutinhos para quem faz a ida. Se D, E e F são colineares, então isso dá menos 1. Tá bom? Tá marcando aqui, né? Entenderam o problema?
É importante tentar praticar, né? Porque só quando você pega no lápis, no papel e tenta aplicar o teorema do colado, é que você consegue absorver, né? Se você quiser tentar resolver com semelhança de triângulo, também está valendo. Claro. Que está martelando na cabeça, né? Quando você fala que F pertence a B, Sim. a B não é um segmento? Não, eu estou considerando um triângulo, é a reta toda. A reta? A reta toda. É. Ah, tá. Então ele poderia estar em qualquer ponto de É. AB. Isso. Como nesse desenho, né? Nesse desenho, veja que o F não está entre A e B, né? Tá? Certo. Pois não. Em relação àquela, quando você fez aquela, você mostrou naquele software, né? Sim. Do ponto P, Sim. as existências euclidianas não valia. É. Quando esse resultado é verdadeiro, quando a gente pode usar, quando não pode? Qual o resultado? Não, essa teoria. Porque você colocou uma situação, Mas não sei se me fiz entender. sim. Porque veja só, Assim, imagina que numa distância euclidiana eu não demonstraria aquele resultado. Eu entendo isso, não. É que. Tá. Cadê o enunciado aqui? Cadê o enunciado daquele qual? Daquele que eu fiz antes? Não é isso. Porque quando você tirou esse ponto daqui, Isso. tá? É. E usou as medidas com distâncias euclidianas, Sim. não valia o resultado. Eu vou explicar, né? Veja, esse resultado, do jeito que está enunciado, ele é verdadeiro com medidas com sinal. Tanto que eu peguei esse ponto P, arrastei e sempre dei 1, né? Se você for querer traduzir isso para distâncias euclidianas, ou seja, distâncias sem sinais, você tem que separar por casos. Por quê? Enquanto o P está aqui dentro, as distâncias euclidianas estão tudo com mais. Se você coloca o P para fora, para que dê menos 1, você vai ter que trocar um sinal de mais por um sinal de menos. Lembra que eu comecei falando que a obstrução, ou dos malefícios, é que em distâncias euclidianas, dependendo de onde o ponto P está, você tem que colocar um sinal de mais ou um sinal de menos. Mas, por exemplo, se você enunciasse Você esse teria que, resultado, você teria que, o enunciado, sim. tá? Você teria que fazer 2 enunciados. Se o P está dentro, se o P está fora. Isso, exatamente. Você tem que separar em casos. Mesmo no enunciado, não só no desenho. Não, tem que ser no enunciado, exatamente. enunciado. No enunciado. A vantagem de trabalhar com medidas com sinal é que o enunciado é único, porque você não tem que se preocupar se o P está fora, se o P está dentro. Tá. Aliás, aqui é mais de um enunciado, né? Porque se o P estiver aqui, nasce um sinal de menos aqui. Se o P estiver aqui, nasce um sinal de menos em outro lugar. Né? Então teria que, no próprio enunciado... Colocar os vários casos possíveis, exatamente. Tá, fiquei com a dúvida. Que bom, que esclareceu. Enquanto vocês pensam aí, deixa eu falar de uma pergunta que um colega me fez no horário do almoço. Cadê ele? Que a pergunta foi o seguinte, né? Segmentos com sinal, como que você coloca o sinal, né? Você coloca o sinal de acordo com a orientação da reta L, né? Aí o colega de vocês me perguntou o seguinte: olha, você não colocou setinha aqui. Você não colocou setinha aqui. Então, como que você sabe se está colocando o sinal de mais ou o sinal de menos? De repente, eu coloco a setinha aqui e esse resultado deixa de ser verdadeiro, né?
Mas vejam, aqui não tem uma divisão? Então, se eu oriento de um jeito, de repente sai mais aqui e sai mais aqui. Se eu oriento no lado oposto, vai sair o quê? Menos e menos. Mas menos dividido por menos dá o quê? Mais. É por isso que os enunciados, do jeito que eles estão sendo colocados, são sempre o quê? Razões. Justamente para você não se preocupar se essa reta está orientada para cá ou está orientada para lá. Tanto faz. Se estiver orientado de um jeito, sai mais dividido por mais, que dá mais. Se estiver orientado de outro, sai menos dividido por menos, que dá mais também. Tá certo? Mas foi uma boa observação, né? Uma boa pergunta do colega. Vou dar mais 3, né? Esse é mais difícil. Esse é mais difícil que os outros. Oi. Pois não. Eu posso pensar que o ponto F é a intersecção de AB com o próprio ele. Pode. Então, mas aí está dando uma diferença de um sinal. Eu não estou achando aqui, porque está cortando tudo. Está dando 1 em vez de dar menos 1? É, porque aqui, ó. Aqui quando eu inverti esses três aqui, aparece isso aqui fica mais. Tá. Certo? Uhum. Só que aí o que acontece? Tudo aqui vai cortar, e aqui ficaria 1, né? E como é que eu vou transformar aquilo do outro lado no menos 1? Não, mas olha só. Aqui você já não converteu para 1? Converteu para 1. Então, na verdade, nesse resultado aqui, você tem que mostrar que dá 1 mesmo, já que aqui apareceu 1. Tem que mostrar que dá 1? É. Mas não é menos 1 que eu quero me mostrar? É que, bom, é menos 1 se você não trocar, né? Dá menos 1 se você não trocar. Se você trocar, dá 1. Você está mostrando trocando. Mas, então, é fácil assim, então? Não é fácil? Você quer ganhar de CD? Não, isso deixa pra mim. Então tá. Então você espera um pouquinho. Vou ver. Não, porque está muito né? Não estou querendo aparecer. Não. Mas a ideia mesmo, o método é poderoso. Tem duas linhas. Pois é isso mesmo. É isso mesmo. Mas aqui não é.
Apagar aqui. E aí, já temos um candidato? Ninguém quer o CD. Mas o colega ali já conseguiu fazer de novo. É. Eu já tenho uma sacolinha, acho que eu vou emprestar a sacolinha que eu trouxe. Né? Depois do almoço exatamente. Dá um sono, né? Meus alunos não tem jeito, depois do almoço. O cérebro de todo mundo é velho. Escuta, você é italiano ou você é japonês? Meio a meio. Ah, eu vou japonês. O sobrenome é de italiano. É de italiana. Mas a sua mãe tá japonesa. Meus avós, por parte de mãe, são japoneses. Até o teu jeito de falar é japonês? Posso tirar uma foto sua? Claro. Vai colocar no nosso arquivo, né? Com o teorema de Menelau ao fundo, né? Vamos ver se eu entendi. Vamos ver. Partindo daqui, né? Tá aqui anunciado. Aqui eu inverti o segmento. Tá. Então quando inverte o segmento eles ficam negativos. Perfeito. Então isso aqui tem que dar -1. Aí aplicando o teorema do colado, né? Uhum. AF sobre BF, fica essas áreas aqui com o sinal de menos também. Aí cancela tudo, né? Essa aqui cancela com essa, aqui, cancelou aqui, CF com CF, multiplicação, 3 negativos aqui, vai resultar no -1. O teorema do colado, você está bem seguro como que ele é aplicado, né? Quem é a interseção de quem? Quer ir lá para frente para pleitear o CD? Isso, né, amigo? Eu já expliquei. Não, mas tem que ir lá na frente. Isso, vamos empurrar o menino. Tá valendo? Vamos tentar, né? Então vai lá. Tem um microfone aqui, por favor. Gente, vão me ajudando aqui, porque eu fui junto com o colega ali que foi me falando. Vamos lá, então. Bom, partindo aqui da proposta aqui do que foi o teorema, né? O primeiro passo que eu fiz aqui foi inverter os segmentos, para que ficasse na mesma posição as letras, né? Então aqui ficou AF sobre BF.
E ao fazer essa inversão de segmento, muda sinal, né? Muda o sentido do segmento. A mesma coisa aqui. BD, CD. E aqui também. C. Aqui. Aí. Isso tem que ser igual a menos 1. Aí, daqui para baixo, a gente aplica o teorema do colado para cada um desses pares de segmentos aqui, né? Então, aqui vai ficar a área, né? Cai fora o ponto F, fica A e SB. E aqui pega, como é que você falou? É o segmento... F é a interseção de quem? F é a interseção F de AB com quem? De AB com... F é a interseção de AB com quem? Não, aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. EF, né? EF, não é? E aqui negativo, não é isso? Posso dar uma sugestão? Todos eles têm intersecção com o mesmo segmento ali, que é o ED. Você colocar ED em todos... Vai dar certo também. É isso, né? EF também dá, né? O EF também dá. Se ele manter EF em todos, né? O segredo aí vamos fazer, então. era que você manter todos. Porque se você não mantém o mesmo, você não corta ninguém com ninguém, né? Com EF, tá? O importante é manter o mesmo para todo mundo. Aqui também, então. Foi colocado, né, o ponto Quem que B, o B é o ponto comum, então ficaria SB sobre SC, e aí a gente vai manter esse EF aqui. Isso. Também negativo. E aqui, por último, né, tem o ponto E em comum, fica então SC sobre SA, e aqui mantém o ponto comum, intersecção. Então, quer dizer, agora a gente vê aqui que tudo se cancela por ser multiplicação, né? Ó. SAF, eu cancelo aqui, ó, SAF. BF com BF. CF com CF, daí uma multiplicação de três valores negativos vai resultar no menos 1. É isso? Ok. Obrigado. Meus parabéns. Obrigado. Tá. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que de repente isso pode estar confundindo, né? Porque olha só, você quer mostrar que isso é menos 1, tá certo? Então, como que o colega fez, né? Isso é equivalente a isso, e isso é equivalente a isso. Aí eu vejo que menos 1 é igual a menos 1, tá certo? Tá certo, não está errado. Agora, você também pode escrever assim, né? Isso é igual a isso, não é? Isso é igual a isso, porque ele só trocou colocando sinais de menos, né? Tem sinal de menos aqui. Agora, isso é igual a isso, pelo teorema do colado. E isso dá menos 1. Então, você mostrou que isso é igual a menos 1. Viu? Né? Só para não ter que ficar carregando menos 1, menos 1. Isso é igual a isso. Isso é igual a isso, isso dá menos 1. Tá ok? Pois bem. Então, o que o colega demonstrou aí, usando o teorema do colado, né? Ele demonstrou que se você pega D, E e F, pontos nos 3 lados do triângulo, e esses 3 pontos são colineares, então essa conta aqui dá menos 1. Tá certo? 3 pontos colineares, isso dá menos 1. Agora o teorema de Menelau é um C e somente C. Ou seja, pega 3 pontos, um em cada lado, e suponha que essa conta dá menos 1. Então a gente tem que demonstrar que eles são o quê? Colineares. Tá certo? 7 minutinhos para pensar na volta. A volta é bem mais difícil, hein? Isso. Foi feita a ida, né? Se D, E e F são colineares, então essa conta dá menos 1. Agora tem que fazer a volta. Pega D, E e F, pontos
nos 3 lados do triângulo, e suponha que essa conta dá menos 1. Eu quero mostrar que esses 3 pontos são colineares. Pode ser por absurdo. Esse é bem mais difícil, mas está valendo aí. Vamos pensar um pouquinho para sentir a dificuldade, né? Marcando tempo, Rita? Tá marcando tempo? Deu quantos minutos? 7. Esse é mais difícil. Talvez a pergunta aqui esteja... Porque a pergunta é assim, né? Como que você mostra que 3 pontos são colineares, né?
como que você traduz isso numa sentença matemática, né? Isso já é mais sofisticado, né? Porque a ida foi uma conta, né? Você faz conta, deu um lá, pronto, é só fazer as contas. Mas e a volta, né? A volta é uma propriedade geométrica, 3 pontos colineares. Como que você traduz isso numa coisa algébrica, né? Que você faça a conta em cima. Dá para fazer por geometria analítica. É verdade. Aliás, foi bom lembrar, né? Porque geometria analítica é uma outra abordagem da geometria, né? Tem a euclidiana, tem a analítica e tem essa chinesa que é por áreas, né? Mas são 3 tacatos para você atacar um problema de geometria, né? Isso. Porque se você põe coordenadas, né? Aquele determinante tem que ser 0 para ser colineares, bem lembrado. Se quiserem resolver por geometria analítica, tá valendo também, tá certo? Tá valendo também. Tá acabando o tempo? Hã? Não, porque esse eu acho que é bem difícil. Aí eu vou resolver. Deu 7 minutos? Alguém se habilita? Vocês querem mais um minutinho para tentar pensar ou faço eu? Mais uns minutinhos? Então, mais uns minutinhos. Demonstração aí. Eu vou partir do seguinte, eu posso partir, que ali já está demonstrada a ida, né? Sim. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer, suponha que H se interseção da reta F com a reta BC, beleza, H está na interseção. Aí no lugar daquele D vai virar um BH. Verdade. No lugar do DC vai virar o DH. Vai virar o HC, né? HC. Isso. Então BD e HC. BH, HC. Então, aí eu vou ter que aquele AF, BC, DC, e H vai ser comum nas duas igualdades. E aí você conclui que DC é igual a BH sobre HC. E como que a partir daí você conclui que eles são colineares?
concluir daí? O que você disse até agora é verdade, mas falta como que você conclui que a partir daí eles são colineares, né? Tá faltando uma pecinha. Pense lá, pense lá. Oi? E aí? Espera aí, eu espero. Hã? Quem que foi agora volta, né? Oi? Conseguiu? Deixa eu ver. Sim. Se eu provar que essas três seria correto dizer que eu estou tentando pensar em triângulo, certo? Porque o negócio mexe com área, tá certo? Sim. Tá, então, Áreas e medidas de segmento. então eu estou tentando provar que essas três áreas me dão sempre essa. Tá vendo ali, ó? Ah, entendi. DBF mais ADB mais AED tem que ser igual a área do triângulo todo. Isso é uma prova suficiente de colinearidade? Você está entendendo o que eu estou Sim. falando? Na verdade, tem um jeito de você ver isso, né? Porque olha só, se o ponto D não fosse colinear com E e F, é porque D e F seria um triângulo, né? Um triângulo com uma área, né? Então você poderia traduzir essa colinearidade de D, E e F demonstrando que a área do triângulo D, E, F é zero. Porque daí o triângulo se degenerou para um segmento de reta, né? Se você mostrar que S de D e F é zero, você demonstraria que eles são colineares. Quer dizer que desse jeito aqui, por soma não vai sair. Não, é. Mas isso aqui é uma prova colinear. Porque se você está supondo a colinearidade, isso teria que acontecer, né? Se isso não acontece, não seria colinear, né? Tá certo. Mas por aqui pela soma não vai dar. Vai me dar dica de novo que o senhor falou aí do segmento aí, porque acho que sai por aí. A que eu acabei de falar, né? Diga de novo. Tá, deixa eu... Canetinha, tá aqui? Canetinha, tá. Olha só. Não é assim que eu fiz, não é assim que está na apostilinha de vocês, né? Mas uma maneira de você traduzir colinearidade em termos da linguagem que a gente está usando é o seguinte. Você poderia mostrar que isso implica que a área do triângulo DEF é zero. Porque se D não fosse colinear com E e F, né, você andaria um pouquinho para cá e essa área não ia ser zero, né? Então, você poderia trocar essa sentença por quê? A área do triângulo DEF igual a zero. Então, se você mostrar que isso implica que a área do triângulo DEF é zero, você estaria demonstrando que eles são colineares. Porque se a área é zero, é porque o triângulo se degenerou, né? Os três vértices estão numa mesma reta. Mas não é assim que está feito, né? Querem pensar mais um pouquinho ou faço eu? Vou fazer então, tá certo? Vou fazer então. E aí eu vou seguir o caminho que o colega disse ali. O colega foi no caminho certo, mas faltou uma pecinha. Então eu vou seguir o seu caminho, vou chegar na pecinha, aí eu trato da pecinha. Exatamente. Sim, mas teria que demonstrar que o D é igual a H, tá certo? Então, cadê a canetinha aqui? Então, que fique bem claro
que a minha hipótese é que isso é igual a menos 1. Eu posso usar aqui essa conta da menos 1, porque é a minha hipótese, né? Isso dá menos 1, eu quero mostrar que D, E e F são colineares. Tá certo? Então, vou escrever aqui a nossa hipótese, né? Então, nossa hipótese, vou escrever aqui, é que AF dividido por FB vezes quem? BD dividido por DC vezes quem? CE dividido por EA dá menos 1, tá certo? Isso eu posso usar a hora que eu quiser. Agora eu vou fazer um desenho aqui parecido, né? Aqui é C, aqui é A, aqui é B, aqui é E e aqui é F. Tá ok? Então veja, eu estou louco para mostrar que o D está aqui, né? Tá certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar de H a interseção de quem? De EF com quem? Com BC. Bom, se você deu E e você deu F, marca essa interseção aqui, H com BC. Tá certo? Uma coisa eu sei, com certeza, E, H e F são colineares. Não são? Por que são colineares? Por definição, por construção, o que H é? É a interseção dessa reta com essa. Então, em particular, H tem que estar na reta EF. Tá certo? Então, por conta disso, eu sei que H, E e F são colineares. Isso está claro para vocês? Né? Tá ok? Agora veja, tem o D na história aqui, tá certo? Eu vou mostrar que o D é igual a H. Se eu mostrar que o D é igual a H, como H, E e F são colineares, D, E e F vão ser colineares. Tá certo? Então, olha como está o processo de construção, né? Eu criei esse ponto H, que é a interseção de E com F. Certamente, H, E e F são colineares, tá certo? Porque, afinal, esse ponto tem que estar nessa reta, né? Interseção de retas. E eu vou mostrar que esse H coincide com D, que o D coincide com H. Como H e F são colineares, D e F são colineares também, tá certo? Bem, o que eu vou usar para demonstrar que o D é igual a H, né? Uma coisa que eu posso usar é essa aqui, que é a minha hipótese. Outra coisa que eu posso usar é o seguinte. H, E e F não são colineares? São. Então, o que eu posso usar? A ida. Eu já não demonstrei a ida? Já demonstrei a ida. Se eu pego 3 pontos colineares, isso tem que dar menos 1. Quais são os pontos colineares? H, E e F. Então, vou escrever isso aqui para quem? H, E e F. Tá certo? Então, como H, E e F são colineares, pela ida, né? Segue-se que o quê? Uma desigualdade parecida, só que no lugar de D eu vou pôr quem? H. Então vai ficar AF sobre FB vezes quem? BH dividido por quem? Por HC vezes quem? CE dividido por EA, isso igual a quem? Menos 1. Então eu sei que isso dá menos 1 e eu sei que isso dá menos 1. Logo, o que eu posso escrever?
que é AF sobre FB, vezes BD dividido por DC, vezes quem? CE dividido por EA, isso dá quem? AF dividido por FB, vezes quem? BH dividido por HC, vezes CE dividido por EA. Corta, 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 corta. Daqui você conclui o quê? Que BD dividido por DC é igual a quem? BH dividido por HC. Tá certo? Agora, eu gostaria de demonstrar que isso implica que D é igual a H. Tá certo? Perguntas até aqui? Ou tá estranho, tá nebuloso, meio sinistro aqui? Então, para concluir a demonstração da volta do teorema de Menelau, só resta demonstrar interrogação. Tá certo? Então eu vou demonstrar o seguinte. Isso é um leminha, né? Você tem D, C, você tem D e você tem H. Então eu vou demonstrar que se BD dividido por DC é igual a BH dividido por HC, isso implica que D é igual a H. Vou demonstrar isso aqui. Tá? Demonstrando isso, ganhei o jogo. Tá ok? Vamos fazer essa demonstração juntos. Tá ok? Será que eu posso assumir um pouquinho, Rita? Obrigado. Então, olha só. Aqui eu enunciei o resultado que está escrito aqui, tá vendo? Ó? B, C, D e H são 4 pontos colineares. B, C, D e H são 4 pontos colineares. Com B diferente de C. Mostre que se BH dividido por HC igual a BD dividido por DC, então D é igual a H. Então vamos demonstrar isso juntos, tá certo? Comecei com DH. O que eu fiz aqui? Por que essa igualdade é verdadeira? Por que DH é DB mais BH? Oi? São colineares? Isso. Isso tem até um nome, eu chamei de propriedade da decomposição. Lembra, se você pega um ponto no meio, pega um ponto à direita, um ponto à esquerda, tá claro? Essa propriedade aqui vale independentemente do ponto B estar no meio, estar à esquerda, estar à direita, lembra? Foi aquele desenho que eu fiz na primeira parte. O que eu fiz aqui? Troquei quem? DB por BD, então tem que aparecer o sinal de menos. Foi a propriedade que eu chamei da permutação, né? Toda vez que você troca duas letrinhas de lugar, aparece um sinal de menos. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Daqui para cá, o que eu fiz? Não se acanhem, podem falar. O que eu fiz? Ó, aqui tinha menos BD mais BH, tá certo? O BH continuou aqui, né? Eu troquei BD por isso. Por que eu posso trocar BD por isso? Dou-lhe uma.
Oi? Ah, tá bom, tá valendo o CD que me responde isso. Ganhar um CD de graça, hein? Por que isso é verdade? Dou-lhe uma. Não, 5 minutos é muito. Dou-lhe duas. Oh, meus parabéns, ganhou o CD. Olha só. Ó, qual é a minha hipótese? É que BH dividido por HC é BD dividido por BC. Se eu isolar BD, quem que BD vai ser? Multiplica e cruza aqui, né? BH sobre HC vezes quem? BC. Viram? Basta isolar aqui o BD, tá vendo? Essa é uma hipótese, né? Isola BD, se você isolar BD, aparece isso aqui. Viu? Muito bem. O que eu fiz agora? Daqui para cá, o que eu fiz? O que eu fiz daqui para cá? Isso, Ó, se você multiplica aqui, volta para cá, né? Então tá. O que eu fiz agora? Não. O que eu fiz aqui? Bom. Não, aí não vale CD, não. Isso. Olha só. Tem um sinal de menos para fora, que eu coloquei para cá, né? Então aqui ficou mais. Mas aqui apareceria um menos. Aí eu permutei as letrinhas para ficar mais. O que eu fiz aqui? Essa propriedade da decomposição, né? B, C e H são 3 pontos colineares. Então, I de DC, I de D para C e I de C para H é a mesma coisa que I direto de D para H. Tá certo? O que eu fiz agora? Ó, isso é igual a isso, é igual a isso, é isso. Então, concluí que isso é igual a isso, né? Isso é igual a isso. Por que isso igual a isso implica isso? O que eu fiz aqui? Passei para o lado de lá, tá certo? O que eu fiz aqui? Daqui para cá? Tirei o MC, muito bem. Tá vendo aqui? Ó, é BH dividido por HC, aqui fica... Fica BH mais HC aqui, né? Tá certo? Na verdade, do jeito que está aqui, ficaria HC mais BH, que eu escrevi BH mais HC. Tá certo? O que eu fiz aqui, daqui para cá? Isso, propriedade da decomposição. I de B para H e I de H para C, quando você trabalha com segmentos orientados, é a mesma coisa que I de B direto para C, que é o que está aqui. Tá certo? O que eu fiz daqui para cá? Aqui você tem esse produto, esse HC, você passa para lá e fica zero. Fica DH vezes BC como sendo zero. Mas como B é diferente de C, você conclui que o DH é igual a zero. Mas se o DH é igual a zero, é porque o D é igual a H. Aonde? Aqui? Aqui? Por quê? Você consegue já ver que isso dá, que isso não é. Porque aquilo lá, como aquilo não é igual, o resultado nunca vai dar zero. Então o DH tem que ser zero. Porque olha só, você teria que mostrar que isso não dá zero, né? Não dá. E por que não dá? Porque o B não é o C. E não é menos C. BH não é menos C. Ali é uma divisão, certo? Tá. Porque ali não vai dar menos 1. Por quê? Porque o BH não é menos HC. BH não é menos HC. Então não dá menos 1. Se aqui não dá menos 1, o BH tem que ser zero. Concordo. Você tem? Não. Concordo. Só que aqui, bom, você já...
Pensar um pouquinho mais, né? Ok? Valendo CD, esse é mais fácil. Olha só, a gente definiu a área de triângulos, né? Aqui eu estou definindo o que é a área de um quadrilátero. O que é a área de um quadrilátero ABCD? O que é uma área de quadrilátero ABCD? Estou definindo aqui, ó. A área do quadrilátero ABCD é a área de ABC mais a área de quem? ACD. Tá certo? Essa é a definição da área com sinal de um quadrilátero. Eu quero mostrar que a área de ABCD é igual à área de BCDA. Alô? Oi. Esse é mais fácil do que o teorema de Menelau. Esse é mais fácil que o teorema de Menelau, né? 7 minutinhos. Vou dar uma dica, tá certo? Ó, a definição da área do quadrilátero ABCD foi quem? ABC, que foram as 3 primeiras letrinhas. Depois foi quem? ACD, o A com as 2 últimas letrinhas. Então a definição desse símbolo está escrito aqui. Agora, quem é a área de BCDA? Como que você iria escrever isso em termos da soma de área de triângulos? Sim. Mais área de quem? BDA. Pronto, você... Tá fácil agora, hein? Conseguiu fazer? Ela tá fácil. Mentira. Eu cheguei agora. Ah, tá. Conseguiu? Deixa eu ver. Ah, não? É uma dúvida. Tá. Estudo. Veja bem, aqui eu estou verificando nessa demonstração o triângulo BEF. Sim. Aí não tinha formado, é preciso fazer isso aqui. Veja, pode observar, ou ela tá, ou foi uma confusão. Veja, não tem essas retas aqui. Não, mas é... Então tem alguma coisa errada, né? Ó. Cadê o enunciado? Tá. Deixa eu ver aqui. Esse é Menelau? Após Menelau. É. Tá vendo? Essa figura é aquela mesmo. Então, entendeu? Aí foi isso que me intrigou quando eu estava estudando a demonstração. Ó, tem um triângulo aqui que não existe aqui. Totalmente fora. É porque essa figura não foi a que eu mostrei, né? Não, ela deveria ser aquela, né? Exatamente. Ah, mas tem um probleminha aqui. Falou. Deixa eu pegar uma e eu vou anotar aqui.
Conseguiram? Professor, desculpa, eu cheguei atrasada e eu não peguei essa explicação, sabe? Sim. Eu peguei lá atrás, você tem essa definição aqui, correto? Aqui, uma duas. Mas na verdade, isso vem depois desse resultado. Você usa esse resultado para justificar isso. Entendeu? Ah, porque eu peguei aqui. Não, na verdade, esse exercício que permite demonstrar. Isso. Não. Isso vem antes disso. Ah, entendi. Então não dá para usar isso aí, não. Ah, sim. Tá ok? É porque eu não peguei esse início que você deu aqui. Tá bom. Então isso aí nós vamos justificar isso aqui. Exatamente. Ah. Exatamente. Hã? Ganhou a caixinha, né? E aí, alguém se arrisca? Não, peraí. Tá. Diferentemente da rotação aí, as áreas são iguais, né? Exato. Claro. Pois não, vamos ver. Essa abordagem que você está usando vai ter um probleminha, né? Porque você vai ter que estudar todos os casos possíveis de sinais, né? Dependendo. Porque olha só, eu fiz o desenho aí com o B fora de ACD, né? Mas a área do quadrilátero está definido mesmo quando o B entra dentro do outro triângulo. Tá, entendi. Então você fez um dos casos particulares. Mas isso aqui está certo. Está certo. Ah, tá. Oi. Vamos resolver. Vamos lá. Eu não sei também se é por si isso basta. Sim. Eu criei um novo ponto M. Aí, originalmente, nós cuidamos dessa e essa. Tá. Né? Essa aqui, A, B, C, A, C, D. Sim. Aí eu criei esse triângulo e esse triângulo. Com as duas somas, o pequeno e os dois pequenos, os dois. Aí eu fiz uma nova composição. Esse com esse. E eu vim fazendo, juntando este com este, dá esse, a soma do ABC, esse com esse, dá esse, que é a soma original que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Eu criei o ponto M. Criou o ponto M. Tá. Isso. Aí nós temos então primeiro o grande, né? B, C, D, A. B, C, D mais D, D, A, pela definição. Isso, tá bom. Isso. Aí eu abri cada um desses aqui. B, C, D, a soma deste com este.
criei esses dois pequenos. O outro de baixo é a soma desse com desse. Eu fiz uma nova composição com o que eu já tinha. Eu juntei este, porque ele aparece todos eles. Então, se eu juntar esse com esse, eu componho de novo o ABC. Esse aqui, junto fazendo a soma conveniente, aí aparece essa soma. Mas essa soma, só usando a permutação, eu caio nessa sominha aqui. Tá quase, né? Tá quase. Tem um detalhezinho que é o seguinte, que é o mesmo do colega assim. Porque toda essa análise que a professora fez foi colocando o B fora, né? Polígono convexo, mas você quer incluir um côncavo também. qualquer coisa aí, um quadrilátero qualquer. Não, né? Ou eu vou ter um polígono convexo, ou eu vou ter um côncavo assim. Isso. Você está querendo que eu... Para qualquer caso. Também. Mas só são dois, são só esses dois. Ou ele vai ser côncavo? Não, porque podia ser côncavo em outro pedacinho, né? A área que entrou podia ser... Tem várias possibilidades, né? Tem essa, concorda, que ou é convexo ou não é convexo assim, mas poderia ter entrado em várias letrinhas, né? Porque você fez entrar B, por exemplo, mas você podia ter puxado esse e empurrado esse, ou puxado esse e empurrado esse. Ele pode criar essa barriguinha em vários lugares, né? São vários casos que você tem que considerar. Mas... Eu entendi. Mas aí seria só uma rotação das letras. Você tem que argumentar, tem que escrever. Mas você tem que tomar cuidado com esse argumento de rotação de letras, porque o que eu quero demonstrar é justamente que você pode fazer a rotação das letras, né? Exatamente o que se quer mostrar, é o que nós temos que mostrar, que provar mesmo, que vale essa rotação. Então, vamos tentar tá ok? Mas tá bom. Oi. Aqui dá para resolver. BDA eu igualo, aí eu passo para outro membro e concluo que ABC igual essa soma. Aí o outro eu faço a moda análoga. Deixa eu ver. Você quer mostrar que isso é igual a isso. Vamos mostrar que isso é igual a isso. Você vê que isso é igual a isso? Por que isso é igual a isso? Aqui, ó, ABC vai ser BC, porque assim, ó, peguei esse termo é igual a isso. Aí vai na equivalência, vai voltando até eu concluir isso. Vai na ideal. Ó, você está com 90% da demonstração na mão. Só fazer o outro caso. Você só tem que justificar por que isso aqui é igual. 90% já vale o CD? Oi. Estava tentando fazer assim. Sim. Mostrar que a área do quadrilátero, né, que você deu a dica. Aí desmembrando, só que aí... Aqui tem um detalhezinho. Então, aqui, olha só, né? Você está querendo usar o teorema do colado, uma coisa assim, né? Mas veja, para usar o teorema do colado, tem que aparecer divisões, né? Tem que aparecer assim, uma área dividido por uma área. E aqui você está com uma área isolada. Entendeu? Tem que aparecer divisões de áreas. Duas áreas. Isso, exatamente, para poder aplicar o teorema do colado. Certo. Tá ok? Mas é isso aí. E aí? Deixa eu falar sobre isso. Olha só. Atenção, pronto? Olha lá. Olha só, pronto? Ó. É claro que, por exemplo, como vários colegas tentaram, fizeram assim, você cria essa diagonal, você marca esse ponto, você tem quatro triângulos aqui, aí você relaciona essas áreas com a soma das áreas dos 4 triângulos que tem aí. Mas veja, isso você está fazendo porque esse ponto B está fora. Porque se esse ponto B entrasse, você não ia somar área, você ia subtrair. Então por quê? Porque vocês estão pensando em termos de áreas euclidianas, áreas sem sinal. Esse resultado tem que valer independentemente se o B está aqui, 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 não importa onde está o B. Tá certo? É claro que você pode chegar e separar por caso. Considero os vários casos possíveis. Tudo bem, é uma abordagem. Mas toda a ideia de trabalhar com objetos com sinal é você evitar separar em casos, considerar um caso só. Né? Eu sei que dá essa tentação, né? Porque a gente tem uma vivência euclidiana muito intensa, né? Desde que a gente
É criança, só euclidiano, né? Aí vem uma outra maneira de pensar, né? Isso choca a gente, né? Né? Então tem que se adaptar a essa forma de pensamento, né? Dou mais um minutinho. Você quer tentar escrever o que você fez? Vai lá, escreve lá, aí a gente chega na última sentença. O microfone, por favor. Eu escrevi assim, eu usei a definição. Bom, por definição, isso aqui é a área de ABC, mais a área de ACD. Bom, agora vamos ver quem é a área, por definição, é B, C, D, A. Bom, por definição, isso aqui vai ficar quem? É a área BD, BCD, DCD, BCD, BCD, mais a área BDA. Bom, aí a minha ideia foi o seguinte, como eu estou querendo provar que essas duas áreas são iguais, aí eu igualei os dois, né, para encontrar quem é ABC. Tá certo? Vai lá. Bom, daqui eu concluo que a área ABC mais a área ACD é igual a área BCD mais a área BDA. Bom, aí eu passei isso aqui para o segundo membro, então fiquei com a área ABC igual a área BCD mais a área BDA. Aí aqui fica menos, né? A área ABC, então fica mais a área eu vou trocar a área que fica ADC, certo? Certo? Foi isso que eu fiz. Aí a outra dá para você tirar. Eu quero tirar isso aqui. A outra eu tiro da modo análogo. Aí quando eu somar as duas áreas eu vou encontrar o que eu estava querendo. Não, calma. Olha só. Quer mostrar que isso é igual a isso. Escreveu a definição disso, escreveu a definição disso. Joia. Aí isso é igual a isso, C e somente C. Esqueci de colocar o C isso. Somente C, né? Isso somente C, né? Tá. Então, se a gente conseguir demonstrar que isso é verdade... A outra é análoga, né? Agora, eu digo que não precisa considerar mais caso, não. Só você olhando para cá... É só trocar as letras, né? No caso. Quase. Ó, acompanha comigo. O que eu posso dizer da área de ABC? É a área de quem? A área de quem? BBC, concorda? A área de ABC, BBC, mais a área de quem? DCA, mais a área de quem? BAD, ou DAB, né? Começar sempre com BAB. É claro que você podia argumentar, mas, Humberto, você fez esse desenho com B aqui dentro. Mas lembra da primeira parte? Qual a grande vantagem de trabalhar com áreas com sinal?
Essa relação aqui vale se o D está aqui, se o D está aqui, se o D está aqui, se o D está aqui. Essa propriedade é verdadeira, porque a gente está observando aí. Agora eu digo que o que você obteve aqui foi exatamente o que está aqui. É ou não é? Vamos ver? A área de ABC está aqui, área de ABC. Isso. BCD está aqui? Está aqui, mas escrito com uma permutação, né? Ó, BCD, né? Isso aqui é a área de BCD. Tá certo? Só está começando a ler a ordem de um outro vértice. Tá claro isso? Então tá batendo. BDA. Concorda que também tá igualzinho, ó? BDA. Tá certo? Então isso aqui é BDA. E por último, ADC. ADC tá aqui? Tá, né? Ó. DC é a mesma coisa que olhar ADC. Então, isso é verdade, porque isso é verdade. Se isso é verdade, logo isso é verdade. Então, muito bem. 90% ganha CD, né? Aqui a premiação. Oh, obrigado. Oi, aqui. Bem, 3 horas terminamos? Então, deixa eu falar o seguinte, né? Veja só, vocês receberam um material, uma fotocópia que contém muito mais material do que a gente pôde explorar aqui, tá certo? Veja, eu acredito que o material esteja escrito de forma que vocês possam acompanhar em casa, tá certo? Eu acho que vale a pena realmente ler esse texto, porque é uma abordagem diferente para problemas de geometria, né? Ao invés de semelhança, você considerar o quê? Áreas. Se alguém tiver alguma dúvida, na capinha do material que vocês receberam, tem uma página de internet, não tem? Então é a minha página, vocês acessam, tem meu e-mail, podem fazer a pergunta, tá certo? Com relação aos CDs brindes, né? Olha só, eu falei com a secretária da OBMEP e ela eu dei uma cópia para ela, e ela disse que vai colocar esse conteúdo na área que vocês têm acesso, tá certo? Como sobraram aqui 3, 6, menos 1. Aí o seguinte, talvez o que fosse mais natural, não sei se vocês concordam, é deixar com coordenadores de regiões. Porque daí esse coordenador leva e copia, né? Porque não tem, né? Tá. Eu já deixei uma cópia lá. Tá? Sorteio, mas como que eu vou sortear? Ah, é? Tem a lista. Oi? São numerados. Tenta pelo número, assim você não conhece ninguém, não protege ninguém. Deixa eu te ajudar. Você tem a lista? Tá aí. Tá. A lista tá sem som. A lista tem número. Você quer dizer o número? Pronto, a gente faz isso. A lista tem o número desde 1 até o 107. Tá? Bem. A gente vai pedir o que para ele? O número primo? O que a gente vai pedir? Ó, vou pedir o número que eu sonhei anteontem. Tá bom. Que foi o 27. 27. Cristiane Coelho Maeda, São Paulo. Por favor. Eu não estou vendo a lista. Como eu também gosto dos múltiplos de 3, o 27 vezes 3 dá 81, não é isso? Então vamos no 81. Norma Maria Coelho Vieira. Tá vendo? Foi sua fada madrinha, tá vendo? Falou. Quantos você ainda tem? Temos ainda 4. Dion.
Você que está aí o dia inteiro com eles, diz o número, John. Só pode até 107, de 1 a 11. Ele gosta dos ímpios, dos primos. 11. Anderson Seco, São Paulo. Outro número, John. 22, tem que dar presente, vocês têm toda a razão. 22, Cristiano de Almeida Salles, Ceará. Tá, falou. Vamos lá, o nosso técnico. Ele 14, assim, a queima-roupa. Ele... Não. Então vamos fazer o seguinte: 107 menos o 14, tá bom? Quanto que dá o 107 menos 14? Quanto? 93, não é isso? Tá certo? 107 dá 93. Rodolfo Chaves, Minas Gerais. Tá. Faltam quantos ainda? 2. 2. Agora o que a gente vai escolher? Hein? Os números intermediários não saíram? O que vocês acham do 78? Eu gosto. Tá bom? Então, Mary Monteiro Moreno, Amazonas. E agora, Humberto, você diz o último número. Eles querem intermediário, né? Alô. Vamos lá? Agora é Humberto, é o último, é a vez dele. 82. 82. Odair Rames, Santa Catarina. Tá aqui. Acho que não repetimos nem o estado, né? Foi um para cada estado, né? Os números não mesmo. Ó, tem mais um. Tem mais um. Mônica, você que está chegando aí, diz o número de 1 a 107, inclusive. 93. Já saiu. Outro. 101. Sérgio Nasraoui, São Paulo. Mônica! Hein? 20. Vamos lá, o 20 é Carlos Norberto Torrente, Minas Gerais. Vê, se queria levar, levou. Falou, parabéns. Agora acho que acabou. Tá certo. Então, olha só. Quem não ganhou não fica triste, né? Eu fiquei. E esse material vai ser disponibilizado para vocês. Lembro de novo que são softwares gratuitos, tá certo? E para esses softwares eu dou suporte, né? Se você quiser usar o Régua Compasso, quer usar o GeoGebra e tem alguma dúvida, acesse aí minha página, tem um e-mail, podem fazer a pergunta que eu ajudo vocês a levar isso para a escola de vocês. Tá certo? Tá, então vamos agradecer. Valeu.